Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o dia da Páscoa, o santo dia da Páscoa. O dia em que o nosso Deus ressuscitou, Jesus está vivo e finalmente, depois de 40 dias se contendo aí, agora a gente pode falar e cantar alegremente, aleluia, porque o Senhor ressuscitou. A expressão aleluia quer dizer o grito mais alegre que existe na face da terra. A alegria mais, redundante dizer isso, né? A alegria mais alegre, a felicidade, a maior felicidade é aleluia. Então por isso, durante os 40 dias na quaresma, nós não cantamos aleluia, não falamos o aleluia, é como se ele ficasse preso dentro do peito para no dia da ressurreição do Senhor, dizermos finalmente aleluia, Jesus ressuscitou. Então hoje é o dia do grande aleluia, o dia da Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus. Só que acontece um fato curioso no dia da Páscoa. O relato da Páscoa de hoje, do Evangelho, Jesus não aparece, não está. O que aconteceu de fato nesse Evangelho hoje? O primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? É o domingo. No domingo, no dia do Senhor, a palavra domingo quer dizer exatamente isso, Dominus, dia do Senhor. No dia do Senhor, as mulheres foram até o túmulo. Maria Madalena e outras mulheres, e a outra Maria. Elas foram ao túmulo e chegaram lá, o túmulo estava vazio. Mas a gente precisa aqui se recordar de alguns detalhes antes disso, né? Primeiro, o túmulo que Jesus foi sepultado não ficou sozinho. Pilatos determinou que fosse colocado guardas, que ficassem às portas e que eles olhassem, porque eles tinham medo que os discípulos de Jesus fossem lá, pegassem o corpo e dissessem que ele tinha ressuscitado. Então, o túmulo estava vigiado. Mesmo assim, as mulheres foram lá. E quando chegaram lá, viram o túmulo vazio. Quando viram o túmulo vazio, a primeira coisa que elas pensaram, certamente, foi: os guardas abriram, pegaram o corpo dele e jogaram em algum lugar por aí. Ninguém sabe o que aconteceu. As mulheres veem o túmulo vazio e voltam correndo para Pedro, e aqui diz o discípulo que Jesus amava. Aqui geralmente é São João mesmo, é ele que está dizendo, né, ele que está escrevendo e falando, e muitas vezes ele não cita o seu próprio nome. Ele diz apenas o discípulo que Jesus amava. Os dois foram lá correndo, chegaram lá no túmulo, estava vazio. Mas por que este é o sinal da ressurreição? Jesus podia ter dado um sinal ao coração dos apóstolos e dito: olha, às 2h05 da madrugada, vocês vão todos lá para o túmulo, que eu vou sair, vocês vão ver. Jesus podia ter feito isso. Ele não fez. Ele não fez por quê? Porque se você vir uma coisa, você não precisa mais crer naquela coisa. Como eles não viram a ressurreição, vocês vão ter que acreditar na ressurreição, mesmo sem ter visto. Então, para que a fé deles permanecesse viva e atuante, eles precisariam não ter visto a ressurreição. Ninguém viu a ressurreição. Certamente, os guardas, quando perceberam que alguma coisa aconteceu dentro daquele sepulcro, abriram o túmulo, viram que estava lá somente os panos e nada mais, e o corpo do homem tinha desaparecido. E quando os discípulos chegam, o túmulo está vazio. Mas é importante aqui, no final do Evangelho, diz assim: os dois então entraram, chegaram ao túmulo, viu e acreditou. Eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Na verdade, eles não sabiam, não entendiam, na verdade, o que Jesus estava dizendo, porque isso nunca havia acontecido. Nunca. Nunca se ouviu falar na história do mundo que alguém tenha ressuscitado.
E aqui ressuscitado não significa voltar a viver, porque Lázaro voltou a viver. Ele voltou a viver, Jesus tirou ele do túmulo, 4 dias estava morto, só que depois Lázaro morreu de novo, né? Sei lá se teve uma doença, se teve um acidente, alguma coisa aconteceu, Lázaro morreu de novo, ele voltou a viver a vida humana. Mas o Senhor não voltou a viver a vida humana, ele voltou diferente. Só que eles estavam na sua cabeça a imagem tão forte daquele Jesus que eles conheciam, né? Quem era Jesus, afinal de contas? A gente só lembrar assim os aspectos bem humanos, físicos dele. Jesus, filho do carpinteiro José, lá de Nazaré. A mãe dele, uma santa mulher chamada Maria. Ele era um jovem como todos os outros jovens. Mãos calejadas de trabalhar a vida inteira na carpintaria com seu pai. Pele queimada do sol. Aqui é bom a gente também lembrar que na época deles não existia protetor solar, fator 70, né? Não tinha protetor solar. Sol escaldante do deserto, as várias viagens que fazia. Não tinha água para tomar banho assim todos os dias. Então não eram todos os dias que eles tomavam banho. Jesus certamente tinha um CCzinho, como todo mundo tem, né? Eles, quando iam sair para caminhar ou passavam o dia inteiro, à noite pegava óleo de oliva misturado com perfumes e passava no cabelo assim para poder proteger o cabelo. Imagina a nhaca que dá isso alguns dias sem tomar banho. Mas eles olhavam para Jesus ali, ele era um como os outros. Tanto que algumas pessoas olhavam para ele e se apaixonavam. Ele é maravilhoso, ele fala muito bem, ele é bonito, ele é belo, ele é fantástico. Outras pessoas olhavam para ele e diziam: isso é o filho do carpinteiro, o de lá de Nazaré. É mais um galileu. É mais um galileu com sotaque, né? Como a gente aqui. Ele é os cuiabanos de Poconé, lá de longe, do Bananal, né? Tem um sotaque bem puxado, ele é galileu, ele é como os outros, é um pobre de lá, Galileia perto dos pagãos lá, é mais um revolucionário, é mais um. Uns olhavam para ele e viam a grandeza dele, e outros olhavam para ele e não via nada. Mas a cruz foi uma tragédia na vida dos discípulos. Foi uma tragédia porque ele passou 3 anos falando de um reino, falando de um céu, falando de um pai amoroso, falando de uma imagem de Deus que ninguém nunca tinha ouvido falar. Imagina você chamar o Deus criador de todas as coisas de seu pai. Ele falava do Pai do céu, ele dizia que o Pai é misericordioso, ele contou as parábolas, a parábola do filho pródigo, ele falou do pastorzinho que cuidava da ovelha, ele falou da semente, ele falou de coisas maravilhosas. Ele disse a nós que nós reinaríamos sobre a terra, nós tínhamos essa imagem na cabeça dele. De repente, na última Páscoa, estávamos na última ceia, comendo com ele, celebrando a Páscoa judaica. Soldados entraram na sala onde estávamos, pegou o Jesus, levou amarrado para o palácio do rei, e lá ele ficou preso a noite inteira. No outro dia nós vimos a desgraça acontecendo no meio da cidade de Jerusalém, ele todo ensanguentado, né? Para vocês terem uma ideia, o chicote que se usava para bater nos condenados à cruz era uma corda de couro, nas pontas umas bolas de metal. Toda vez que dava uma chicotada nele, arrancava um pedaço de carne. Arrancavam a barba com as próprias mãos, cuspiam na cara dele, ele todo ensanguentado, todo cheio de hematomas, todo destruído. E de repente nós vimos ele agonizando na cruz do meio-dia até as 3 da tarde, e no final ainda enfiaram uma lança que atravessou de um lado ao outro dele, uma coisa pavorosa. Tiraram da cruz, colocaram no colo da mãe dele, depois pegamos esse homem e colocamos dentro do sepulcro. E é isso? E era isso que eles viam. E era isso que eles viam. Mas a fé tem que ir além. A fé tem que dar o salto.
Não era só isso. Era necessário passar por tudo isso, mas era preciso passar por tudo isso para você poder ver o horror do pecado, para você poder ver a maldade do coração humano que se faz ao próprio Deus. Mas era também para você ver que aquela carne dilacerada, depois ela seria reconstituída e brilhante. Quando o Senhor aparece novamente, Ele traz as marcas da paixão, as mãos e os pés furados, um buraco enorme do lado direito. E Ele, domingo que vem nós vamos ver, Ele vai aparecer a Tomé e dizer: Tomé, põe aqui o dedo nas minhas chagas. Vejam, Tomé. E aí São João vai dizer, com toda a força do coração dele: era o cordeiro imolado, mas estava de pé. Ele tinha as marcas da morte, mas estava vivo. Ele era o Senhor valoroso, com um cinto de ouro, que andava no meio dos candelabros, no meio das estrelas. Era Ele. E por que Ele fez isso? E aqui que é a parte mais bonita. Ele fez isso porque Ele vai fazer isso com você também. Cada dor na sua vida, por causa de Cristo, será uma chaga luminosa. Cada perda que nós tivemos, cada trauma que nós vivemos, cada situação de sofrimento e de dor por causa de Cristo, no último dia será glorioso. Nós que passamos pela grande tribulação e esperamos o Cristo ressuscitado, brilharemos mais do que as estrelas do céu. Entraremos vitoriosos no céu, porque Ele nos deu este poder. Nós contemplaremos o Senhor face a face, e nossas chagas brilharão, porque foi para isso que Ele ressuscitou. E por isso, na presença de todos os anjos do céu, nós podemos cantar com toda alegria: aleluia, Ele ressuscitou.